E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar sequência então, né, à nossa aula, fizemos na nossa última aula um fechamento mais específico quando abordamos a escola de Frankfurt, mais especificamente os seus reflexos no Brasil, e tendo anteriormente trabalhado com a questão da gênese, né, ou seja, a origem da escola de Frankfurt e no segundo vídeo, o resultado, né, das obras e dos seus filósofos, abordando brevemente os títulos de algumas obras e os seus filósofos. E, por fim, então, a questão da escola de Frankfurt, mais especificamente no Brasil, tá? Os reflexos, né, e alguns autores que trouxeram a escola de Frankfurt para o Brasil. Hoje, então, nós vamos trabalhar com um filósofo chamado Deleuze. Melhor dizendo, o nome dele é Gilles Louis René Deleuze, tá? Ou como ele costumava dizer, né, que ele, como era chamado de Deleuze, ele, vamos dizer assim, curtia, né, a simplicidade do seu nome, que vem com a origem da palavra carvalho. Isso porque, sempre quando eu falo para vocês a questão de um filósofo, não tem como observar que a sua vida ela está intimamente relacionada com o reflexo do seu trabalho e vice-versa, né? Aquele momento em que tu estás vivendo, por exemplo, vamos dizer assim, quando tu estás mais atribulado com questões de gestão, vamos dizer assim, tu ficas mais assoberbado com a questão, tu te tornas, eu interpreto assim, mais de uma maneira mais pragmática, né? E vice-versa, quando tu estás mais atribulado com as questões da aula, parece que tu tiveste mais daquela figura do professor. Mas, quando se fala dessa figura, né, que é o Gilles Deleuze, o Deleuze foi, a obra dele vai ter uma influência muito forte, não só na filosofia, mas na literatura, na arte, no cinema, tá? Dada a noção de que ele trabalha muito bem com a questão de trazer a filosofia para um viés mais prático. Além disso, né, gente, esse período em que o Deleuze desenvolve a obra dele, como nós já falamos, é um período que ali se aproxima de 68 na França, que foi um período extremamente turbulento, né, quando os estudantes apoiados por um grupo de professores, começaram a fazer uma série de manifestações, né? E vários professores apoiavam, né? E iam conjuntamente a esses alunos para essas manifestações na França. O que a gente vai perceber é que a história, a vida do Gilles Deleuze não vai ser diferente, tá? E ele nasce em 1925, tá? Já tendo a vida dele marcada, porque o irmão do Deleuze, que era mais velho, participava, né, ativamente de questões políticas, né, e foi perseguido pelos nazistas e, consequentemente, acabou vindo a óbito, né? E a família toda do Gilles Deleuze, no caso, o pai era engenheiro, né? Ou seja, ele era um jovem de classe média. O pai e a mãe, ele sempre costumava trazer isso de que existia uma certa idolatria, né, por aquele filho que foi perdido de uma maneira, entre aspas, heróica, né? E o Deleuze, então, se considerava, de certa maneira, assim, um pouco que deixado de lado, né? Aquele era o irmão que tinha sido, que tinha uma trajetória heróica.
tá? Então, se vocês pararem para ver, a vida dele, ela é marcada, né, por questões existenciais e muito forte, né, e por questões existenciais de um caráter extremamente forte. Bom, o Deleuze, o Gilles Deleuze, começa então a trabalhar, né, na questão da filosofia. Ele cumpre aquele período que seria o nosso ensino médio, ensino básico, né? Não na capital, Paris, porque os pais tinham ido para o interior ainda, né, por reflexo dessa questão do irmão, né, da questão do falecimento, do óbito trágico do irmão, e eles foram, então, se mudaram mais para o interior na França. Nesse período, o Deleuze já começa a tomar um contato com a filosofia. E ele percebe que, bom, é por aqui que eu quero, é por aqui que eu vou. Então ele começa a estudar, né, depois retornando e depois, mais tarde, se tornando professor no ensino superior, tá? Em Paris já, tá? O que vai acontecer? Acontece que, se nós formos analisar a obra do Deleuze, ele sofre várias influências, tá? Perpassando desde o Platão, o Aristóteles, aqui eu anotei o Hegel, o Marx e o próprio Foucault, tá? E ele e o Foucault começam a ter mais um contato maior, né? E o Foucault acaba dando alguma força para o Deleuze para ele avançar, vamos assim dizer, na carreira, tá? Como a gente sabe, né? Eu sempre digo, amigo que é amigo e que confia no outro, indica para o emprego, né? Eu te perguntaria assim, tu indica fulano para o emprego? Se tu pensar duas vezes, né? Tu não tem total confiança. Enfim, ele acaba então, indicando, fazendo essa indicação, né? Em várias situações da questão do Deleuze, tá? Bom, o Deleuze se torna doutor em filosofia em 1969, tá bem? E a obra dele, como eu falei para vocês, tem essa base, né? Tem essa influência de Platão, Aristóteles, Nietzsche, Marx, deixa eu ver quem mais, o Hegel, o próprio Foucault, como eu falei. E a filosofia dele, ela é muito interessante porque ele trabalha com os chamados neologismos. Que o que é? É aquela fusão, os neologismos são aquela fusão de palavras que, na verdade, vão dar origem a outra palavra, mas que tem um significado, né? Quando tu faz a fusão de uma com a outra, vai dar origem a um novo significado. Então, o mais interessante disso, dessa característica e dessa originalidade e complexidade da filosofia de Deleuze, né, é justamente o que? Essa capacidade que ele tem, né, de, usando a linguagem, né, estudando a linguagem, de fazer uma leitura, mas de uma leitura do que ele diz, uma leitura além do conceito, né, do conceito original daquela palavra e adaptando aquilo àquele momento atual. Eu vou pegar, por exemplo, assim, me veio, né, aleatoriamente me veio assim da palavra em inglês, mas obviamente que ele não usaria, né, de quando pendrive, né, a gente tem a noção caneta drive, então se eu te trago um pendrive, então aquilo muda totalmente, não é nem uma caneta, não é nem um drive, é um pendrive, e tu vai saber qual é a utilidade de um pendrive, tá? Eu tentei ser o mais didática para vocês. Eu queria um neologismo que fosse em português, mas não me veio assim agora à cabeça. Então, o Deleuze segue trabalhando, né, nessa perspectiva, até que com o passar dos anos ele vai encontrar um grande companheiro de trabalho e de escrita, que é o Guattari, né? A gente não tem como falar de um sem praticamente falar do outro, né? O Guattari, que era assim chamado de Pedrinho, né? Que eles chamavam ele de Pedrinho. Bom, sobre a filosofia do Guattari, nós trabalharemos um pouco mais além. Só que, por que eu estou falando neles?
no Guattari? Porque as obras do Deleuze, algumas serão junto com o Guattari, tá? Então, eu peguei aqui, eu fiz aqui um anotado, um apontamento de algumas obras, tá? Diferença e Repetição, que foi em 1968, tá? Ele trabalha com essa, ele traz essa obra que é uma obra que aborda um tratado metafísico e que vai, né, justamente trabalhar com essa questão dos conceitos. Cabe destacar que a obra, né, nós não estamos aqui trabalhando a obra nua e crua, né, ou cada obra do filósofo Gilles Deleuze. Mas sim, nós estamos trabalhando uma noção geral da história da filosofia contemporânea em Deleuze, tá? Ele trabalha com os conceitos, mas de uma maneira que ele tenta trazer com que aqueles conceitos não se tornem tão mais metafísicos, tá? E sim se tornem conceitos filosóficos mais palpáveis. Conseguem perceber isso? Bom, então, nesse primeiro momento, ele vai trazer essa noção desse tratado de filosofia, né, que é a obra que se chama Diferença e Repetição, né? É um tratado metafísico onde ele faz uma análise e aborda profundamente a questão dos conceitos, né? E a questão introduz conceitos filosóficos centrais de diferença e repetição, propondo uma crítica radical ao mesmo e ao idêntico em favor de uma filosofia da diferença, tá? Outro trabalho que, seguindo só uma cronologia lógica, é Lógica do Sentido, que é em 1969. A lógica do sentido, ele se detém a estudar, então, a questão justamente do quê? A questão da linguagem, tá? Como a gente já viu, quando ele trabalha com a questão que é uma característica da filosofia dele, trabalhar e elaborar neologismos, né? Ou seja, e por isso, talvez, os textos do Gilles Deleuze sejam tão mais densos na interpretação, porque tu vais ter que dominar, antes de mais nada, não só os conceitos, mas também os conceitos elaborados por ele, através do neologismo, né? E por isso também, não sei se consigo me tornar didática para vocês, né? Que esse é o meu principal objetivo, né? Por isso também que é a grande sacada do Gilles Deleuze, que é o que? A questão de que, eu até fiz um apontamento aqui para dizer para vocês, a questão de que o Gilles Deleuze é um filósofo extremamente interdisciplinar. E se parar para a gente perceber lá no começo ainda das nossas aulas, eu sempre falava para vocês que a grande sacada da filosofia é justamente essa possibilidade e essa necessidade de ser interdisciplinar. Me emocionei falando aqui do Gilles Deleuze, que engatei uma primeira e fui super rápido, até fiquei com a garganta seca. Mas vocês conseguem perceber isso? É que todo professor meio que entra em êxtase quando começa a vir os pensamentos e eles começam a se concatenar justamente com aquilo que tu falou. Que talvez o mais difícil, né, de se trabalhar com filosofia seja conseguir atingir essas propostas que o Deleuze fala, que são a proposta de trazer o conceito, né, de atualizar esse conceito, e a proposta de conseguir fazer uma filosofia ser interdisciplinar, extremamente interdisciplinar, tá? Bom, depois, como eu já falei, né, em 1969, ele vai trabalhar com uma obra chamada Lógica do Sentido. E em 1972, ele começa a trabalhar uma mega obra que se chama O Anti-Édipo, tá? Essa obra ele vai trabalhar com o Guattari, Félix Guattari, que se torna um grande companheiro de produção dele, tá? Esse livro, ele é o primeiro volume de uma coleção chamada Capitalismo e Esquizofrenia.
Então, ele começa a fazer uma análise do sistema capitalista, tá? E a necessidade de que se tenha um modelo alternativo, né? Para essa questão que surge, ele faz uma comparação com as teorias da psicanálise em cima do complexo de Édipo, tá? E depois, por fim, em 1991, ele trabalha com a obra chamada O que é Filosofia, também com a colaboração do Guattari, tá? Nele, ele faz uma distinção, né, sobre a questão da filosofia e da ciência, tá? Gente, essas obras, fica evidente que o trabalho do Gilles Deleuze vai muito aquém, muito além, né, do que nós mencionamos nessa aula. A aula é para vocês se situarem, né, fazer uma breve situada, assim. O que nós percebemos é que cada vez mais os filósofos começam a sair de uma filosofia que seria metafísica e tentam começar a trazer para uma filosofia mais no dia a dia. E uma filosofia, como é o que eu digo para vocês, né, que nós, enquanto professores de filosofia, temos que tentar chegar, né, de uma filosofia compreensível, com conceitos compreensíveis que vão justamente atingir a nossa realidade de uma maneira visível, de uma maneira extremamente visível. Bom, como lá no começo, eu não sei se eu havia comentado com vocês, mas em 1992, o Gilles Deleuze começa a ter problemas, né, por questões pulmonares, tá? Então, o que vai acontecer? Ele começa a ficar cada vez mais debilitado e com problemas, né, na questão respiratória. Com isso, começa a se tornar cada vez mais difícil para ele, né, tentar ter uma vida minimamente normal, vamos assim dizer, né? E com certeza a gente sabe que deve beirar ao sofrimento, quando no fim ele já estava respirando praticamente através de aparelhos, né? E para completar, ele tinha em funcionamento perfeito praticamente 1/3 do pulmão. Então, era uma situação que e uma pessoa extremamente, vamos dizer assim, ciente, né, de sua realidade e ciente de sua condição, deveria estar prever, né, que a sequência do seu processo seria um processo de extremo sofrimento, né, tendo em vista que quando a gente começa já por uma doença não ter mais condições mínimas de ter condições mínimas e dignas de vida, e com consciência, né? Porque às vezes o esclarecimento intelectual nos possibilita isso, né? Perceber que tá complicado, tá difícil, vou ter que, da maneira que tá, não vai dar para continuar. E ele tinha essa consciência, né? E claro que mais as questões, como eu já falei para vocês, né, agravados, uma vida marcada por várias rupturas, né? Perdeu o irmão de uma maneira tão trágica, enfim. Em 1995, o Gilles Deleuze tira a própria vida, né? Ele se joga do apartamento em que vivia em Paris, né? E inclusive, né, a característica da voz rouca que ele tinha enquanto ministrava aulas era por esse problema pulmonar que ele tinha, né? Ele já tinha problemas respiratórios ainda muito jovem, ainda, né, quando criança e coisa e tal, que foram só se agravando, né? Se transformando depois, né, para um problema mais sério, agravado pelo fato de que ele também fumava. Então, em 95, Gilles Deleuze nos deixa, né?
tirando a própria vida, né? E aqui não cabe a nós julgar, porque se não estava sofrendo, o que acredito que já estaria sofrendo, entraria em total sofrimento. Enfim, isso aí é uma discussão para outra aula, tá bom? Deixo aqui para vocês, então, um pouco da nossa reflexão, né, da herança que o Gilles Deleuze nos deixou, com uma filosofia cada vez mais atual, né, e uma filosofia cada vez mais interdisciplinar. Uma proposta extremamente nova, mas extremamente desafiadora até hoje para nós professores de filosofia. Tá bom? Um grande abraço para vocês e fiquem bem.